Tem mais destaques porque a Câmara dos Deputados aprovou no final da noite de ontem, em primeiro turno, a PEC da transição que amplia o teto de gastos para manter o Bolsa Família e também o reajuste do salário mínimo acima da inflação. O segundo turno da votação será realizado no dia de hoje. Agora, para analisar os possíveis impactos dessa PEC no mercado, nós vamos conversar agora com o economista Roberto Dumas, a quem agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Obrigado, bom dia, Daniel, bom dia, Elisângela, prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Para começar, vou pedir, por gentileza, a avaliação do senhor em relação a esse texto que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, rombo de cerca de 200 bilhões de reais, fora do teto de gastos, só que a vigência mudou. Ao invés de 2 anos, 1 ano. Fez mais sentido para o senhor e quais são os impactos previstos de um rombo dessa ordem? Veja, o rombo, ele, como você bem colocou, o rombo é grande, é assustador. Mas há de se levar em consideração, primeiro, que o governo queria que esse rombo fosse ad eterno. Obviamente que isso não existe. PEC da transição, como o próprio nome diz, é transição. Não é para ficar eternamente. Depois o governo eleito sugeriu 4 anos, que também é um absurdo. O Senado aprovou 2 anos, que aí já deu uma certa desidratada na proposta e acredito que o mercado deva receber positivamente o fato dessa PEC da transição, apesar do rombo, ser de apenas 1 ano, que é o que nós gostaríamos de ver, porque no final das contas não existe. Todo mundo acaba falando, olha, mas o social, o fiscal. Gente, se na nossa vida particular nós não gastamos mais do que temos, sob o risco de ficar mais endividado, e isso aumentar o risco junto aos bancos, e aumentar o risco e aumentar a taxa de juros, por que o governo vai fazer uma coisa dessas? É óbvio que o juro, como aconteceu, acabou subindo e o governo e até o Congresso, acho, posso até acreditar que foi uma avaliação técnica, perceberia que todo esse dinheiro voltaria para as mãos do governo via compra de título público. Então é um ponto positivo, não pelo rombo em si, era melhor você gastar aquilo que você tivesse, mas o mercado deve ver como um ponto positivo essa desidratação de aprovar a PEC apenas para 1 ano. E o outro ponto que também está na PEC, ou seja, no projeto que foi na parte que foi aprovada, no texto que foi aprovado, que o governo eleito tem até o prazo de 31 de agosto de 2023 para finalmente apresentar um arcabouço fiscal. Se não estão contentes com a lei do teto de gastos, que apresentem uma outra e que deixe não o mercado, mas o Brasil mais confiante, porque tem aquela celeuma, que fala que quem está responsabilizado é o mercado. Isso é uma grande bobagem, isso dá uma preguiça intelectual enorme ficar voltando. O mercado somos todos nós. Então, no final das contas, se a taxa de juros sobe, aquele que mais precisa de emprego provavelmente não vai ser contratado porque a empresa vai postergar investimentos e a população posterga consumo com uma taxa de juros melhor. Enfim, no final uma taxa de juros maior. No final das contas, foi melhor que seja aprovado por 1 ano do que indefinidamente, 4 anos ou 2 anos. Só que tem um lado aí que para mim não pareceu tanto quanto republicano, Os 19 bilhões de emendas parlamentares que vão ser distribuídas para os deputados e senadores que entrou aparentemente em troca da aprovação da PEC. Amanda Klein. Bom dia, professor. Bom, pelo menos agora o critério será mais transparente, mais republicano. Todo mundo recebe exatamente a mesma quantia e parte disso volta para os ministérios. Metade, Metade fica com os parlamentares, metade volta para os ministros. É lógico que essa outra metade que volta para os ministros será usada de alguma forma numa barganha política, mas é o que temos. Pelo menos foi o fim do orçamento secreto. A minha impressão, professor, é que todo mundo cedeu um pouco, perdeu um pouco também, O parlamento perdeu o orçamento secreto, o governo eleito teve o prazo reduzido de 2 anos
para 1 ano, e o mercado ganhou, esse prazo foi visto de forma positiva pelo mercado, tanto que a Bolsa subiu, o dólar caiu, a curva de juros deve começar a subir menos também. Quais são, quer dizer, a gente vai ter que refazer o mercado, né, aí no sentido dos economistas, investidores mesmo, vão ter que refazer todas aquelas contas de projeção de aumento de dívida ou da Selic não poder mais baixar, porque agora isso vai depender muito das cenas dos próximos capítulos, mas é como se esse dano maior, da maneira como os investidores economistas enxergam, tivesse sido contido ou reduzido apenas o ano que vem. Não, você está completamente coberta de razão. Veja, agora os economistas e os estrategistas vão ter que voltar a sentar na mesa, sentar na planilha e fazer a conta. Ou seja, para onde vai a dívida PIB? Porque do jeito que estava para 4 anos, a dívida PIB para 2025, 2026, que é um bruta de um termômetro de risco fiscal do Brasil e até do mundo, dependendo da situação. Por exemplo, o Brasil deu 11 vezes calote na dívida pública e de 1980 a 94 nossa inflação foi 12 trilhões por cento. Não tem nada a ver isso, ninguém vai dar calote na dívida pública, não teremos essa explosão, mas não quer dizer que o Brasil seja um triple way. E isso melhorou o cenário e talvez por isso que muita gente falava, veja, se nós estávamos esperando que a taxa de juros não ia cair e talvez pudesse até aumentar em 2023, por que o relatório Focus não pegava isso daí? Uma coisa são os operadores falando, outra coisa são os economistas. O que me parece é que, na maior parte dos economistas, eles estavam esperando o texto final para fazer a conta, falaram, espera um pouquinho, são 4 anos, são 2 anos, vai ser 1 ano, vai ser indefinidamente, agora já temos um cenário mais assertivo, que dá para fazer uma previsão, mas desse lado, como você falou, dos males, o melhor, ou seja, no final das contas, vamos ter um rombo aí para 1 ano, que dá para efetivamente, é aquela coisa, né, Amanda, jogar o bode na sala, vamos colocar indefinidamente, aprovamos 1 ano. Então o mercado acaba ficando contente hoje, provavelmente. Roberto Dumas, economista, agora seguimos com a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Professor Roberto, bom dia. Bom dia. A minha pergunta, eu faço uma avaliação dos últimos 4 anos do governo Bolsonaro como um governo que tratou muito bem a economia. Eu diria que um conceito bom. Só não foi melhor por conta da pandemia e, obviamente, nós tivemos que quebrar teto de gastos para poder suportar essas despesas. E um dos parâmetros que eu uso é o desemprego. Nós começamos em 2019, foi nos deixado 14 milhões de desempregados, aproximadamente 14%, e conseguimos baixar para 8%. E é claro que o desemprego é um sinal muito importante para a economia. Que avaliação o senhor faz no momento em que o PT não conseguiu aquele cheque gordo de 200 bilhões? Eu tenho receio, e gostaria dessa avaliação do senhor, do aumento de impostos. Lembrando que o governo Bolsonaro foi o governo que mais baixou imposto e fico com receio de mexer no imposto de importação, no imposto de exportação e também alguns impostos internos. Que avaliação o senhor faz para que eles possam arrecadar mais e ter mais dinheiro sobrando no caixa? Veja, a avaliação como estrategista que a gente faz é que isso está no radar, deputado, isso está no radar. É bem provável que essa discussão de imposto, de exportação, principalmente de bens agrícolas, entre cada vez mais no radar, mas aí tem a bancada ruralista, tem aí, eventualmente, o exemplo que nós tivemos da Argentina, que isso não vai dar certo, não dá certo tributar fortunas. Isso já foi tentado em vários países, por exemplo, eu lembro muito bem que foi tentado na França, assim que estava tramitando no Congresso, muitos milionários mandaram o dinheiro para fora, no final você tinha muito menos herança para tributar. O exemplo clássico é do artista Gerard Depardieu, que ele mandou todo o dinheiro que ele tinha para a Bélgica. Então fica uma bobagem, sabe, que levanta a arquibancada. Isso levanta a arquibancada, falar que vai tributar fortuna. Só que no momento que você fala que vai tributar por fortuna e que isso vai tramitar no Congresso, o dinheiro já foi embora. Não adianta. Mas concordo com o senhor. Muito provavelmente essa pauta vai entrar
em consideração aumento de impostos, porque senão nós vamos ter cada vez mais rombo, e aí, apesar de diminuir de 4 para 1 ano, fica complicado, porque o que impede que no final do próximo ano, a despeito de uma nova âncora fiscal, o governo não venha com mais uma PEC falando que quer só explodir 2024 e não apenas 2023. Então é importante que isso seja levado em consideração, mas, de novo, o mercado está atento e sabe que aumento de impostos não é uma carta fora do baralho. E o que é pior, aumento de imposto justamente sobre exportação de bens agrícolas. Isso é prejudicial demais ao país, vídeo que está acontecendo na Argentina. Pois é, diante de todos esses desafios, professor, queria uma rápida análise em relação ao nome de Fernando Haddad na Fazenda. Muitos integrantes do mercado financeiro esperavam um nome mais técnico, Fernando Haddad político, um nome muito identificado dentro do PT, uma aposta de Lula. Ele agora está fazendo anúncios de pessoas mais ligadas ao mercado, pessoas técnicas. Queria a sua avaliação e também é importante lembrar, né, que ao longo dos últimos anos tivemos ministros da Fazenda ou da Economia ligados ao mercado, mas também temos o exemplo de Fernando Henrique Cardoso, formado em Ciências Sociais, Sociologia, que teve um certo êxito com Itamar Franco, né? Veja, o nome de Fernando Haddad, apesar de não ser exatamente aquilo que o mercado desejava, ele está fazendo um discurso completamente dissociado do que o Lula está falando. Ele foi na Febraban e falou, olha, nós vamos ficar sempre com responsabilidade fiscal. Ao passo que cada vez que o Lula pega o microfone, ele fala que primeiro o social, depois a responsabilidade fiscal. E Lula fala que quem vai mandar na economia é ele. Então a gente fala, gente, Fernando Haddad tem um discurso que aparentemente está coerente, fala, não, precisamos respeitar a responsabilidade fiscal, porque sem responsabilidade fiscal não existe responsabilidade social, isso já está mais do que evidente, não é uma tese, isso é uma evidência empírica, a curva de juros estipa e tira o dinheiro da população, só que do outro lado, o que acontece? O Lula fala, eu fui eleito, eu vou mandar, e a última palavra sobre economia é minha, e primeiro o social, depois o fiscal. Isso só traz mais intempérie, mais barulho para o mercado. No final das contas, Fernando Haddad vai mandar efetivamente, ou a palavra final, e o social primeiro, a despeito de rombos eventualmente maiores no fiscal, como o Lula está preconizando, é a palavra final dele, ou é do Haddad, e como ele discursou na Febraban. Então, esse que é o ponto crucial do nome agora de aceitação de Fernando Haddad. Quem que vai dar a palavra final e o discurso precisa ser mais coordenado. É isso que a gente está sentindo. PEC da transição, Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e também as perspectivas para a nossa economia a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Assuntos tratados com o economista Roberto Dumas, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Professor, volte mais vezes à Jovem Pan News e bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos.